incredulidade, quem plantar rebelião vai colher o julgamento de Deus. Isso é um quinto tema presente no livro de Números e que cumpre-se no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10 diz isto explicitamente. Todo o capítulo 10 de 1 Coríntios trata dessa desobediência, dessa incredulidade que redundará em juízo. E, de maneira implícita, vejamos, explicitamente no capítulo 10 de 1 Coríntios, explicitamente, de forma clara, implicitamente, subentendido, no capítulo 3, versículo 7 de Hebreus, e no capítulo 4, versículo 13 também de Hebreus. Vejamos isso. Vejamos alguns versículos de 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, como nós já vimos no livro de Números. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Fica aqui bem claro: desobediência, rebelião, idolatria, sendo plantados, o fruto que há de se colher será o juízo de Deus. Então nós não devemos cobiçar coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 6 do capítulo 10. Nós não devemos ser moralmente, não devemos ser sexualmente imorais. Versículo 8 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Ou colocar Deus à prova, tentar Deus, como o versículo 9, ou reclamar, queixar-se, como o versículo 10, todos esses versículos do capítulo 10 de 1 Coríntios. Então deixa explícito: rebelião, desobediência, idolatria, resulta em juízo de Deus. Isso é um princípio presente no livro de Números, presente na teologia do Antigo Testamento, que cumpre-se, que é reafirmado no Novo Testamento, tanto por Paulo quanto pelo escritor aos Hebreus. Assim como os israelitas vagaram pelo deserto 40 anos por causa de sua rebelião, assim também Deus às vezes nos permite andar longe dele e sofrer a solidão e a falta de bênção quando nos rebelamos contra ele. Então, quando parece que Deus está distante de nós, é interessante nós darmos uma olhada como está a nossa vida. Porque assim como ele permitiu que o povo de Israel andasse 40 anos no deserto, ele pode estar se distanciando de nós por causa do nosso pecado. Porque o profeta Isaías, vejamos o que o profeta Isaías diz acerca disso. Embora o nosso comentário seja do Pentateuco, mas Isaías também é teologia do Antigo Testamento. Vejamos o que o profeta Isaías diz acerca da possibilidade de Deus, por causa das nossas iniquidades, distanciar-se de nós. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, rebelião contra Deus causa o afastamento dele. Causava no Antigo Testamento, causava no livro de Números, causava no livro do profeta Isaías e causa também hoje no Novo Testamento, segundo o que se depreende de 1 Coríntios capítulo 10 e de Hebreus capítulo 3, versículo 7 e Hebreus capítulo 4, versículo 13. Então nós temos uma praticidade da teologia do livro de Números, uma praticidade da teologia do Pentateuco. Mas Deus é fiel e justo. Embora isso aconteça, esse distanciamento seja possível, Deus é fiel e justo. Assim como ele restaurou os israelitas para o seu legítimo lugar no seu coração, ele trouxe de volta os israelitas e continua trazendo e trará um remanescente no final dos tempos, no final da grande tribulação, um remanescente que encontrar-se-á com o Messias, como nós já dissemos, está registrado no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Assim como ele restaura, assim como ele traz de volta os israelitas, ele sempre vai restaurar os cristãos ao lugar de bênção e comunhão íntima com ele, se nós nos arrependermos. Ainda que nós andemos errado, se nós nos arrependermos, Deus nos trará de volta a comunhão com ele, segundo o que se depreende da primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 19. É uma das chamadas cartas gerais. Carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Repetindo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 19. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Assim como ele perdoou o povo de Israel, assim como ele preservou e preserva um remanescente, se nós nos arrependermos, ele nos perdoa. Repetindo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois bem, temas teológicos no livro de Números. Próximo passo, temas teológicos em Deuteronômio. Vejamos, em Deuteronômio, alguns temas teológicos são importantes. Primeiro tema teológico importante em Deuteronômio: vida plena. Vida plena é o primeiro tema teológico no livro de Deuteronômio. Quem salva é Deus, o Redentor, mas a obediência à Torá modela a vida liberta recebida de Deus. Quem redime, quem salva é Deus, mas a obediência à lei, a obediência à Torá é que modela essa vida de liberdade que se recebe de Deus. Esse princípio ele é válido ainda para nós. A obediência aos preceitos da lei, não aos rituais. Os rituais findaram em Cristo, mas aos preceitos morais da lei. O não matar, o não roubar, o não prostituir, o não desejar o mal ao semelhante, não cobiçar a propriedade do semelhante. A obediência a isso ainda hoje modela essa vida de liberdade que nós recebemos de Deus. Nós temos boas obras não para sermos salvos,
mas porque somos salvos. Em nós está o fim da lei, que é Cristo. A obediência a Cristo é que torna claro que nós somos libertos, que nós vivemos uma vida de liberdade do pecado. Então, o primeiro tema presente em Deuteronômio, a vida plena. Segundo tema presente no livro de Deuteronômio é a identidade de Deus e do povo. Fica bem clara no livro de Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, a identidade de Deus e a identidade do povo dele. Moisés relembra que Javé é o único Deus verdadeiro. Verdadeiro. É um atributo de Deus, é ser verdadeiro, é ser genuíno e poderoso. Então, nós vemos Moisés relembrando aí dois atributos de Deus, genuinidade e poder. Deus é verdadeiro e Deus é poderoso. Nós vemos isso em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Conhecido como a Shema, como a confissão de fé do povo de Israel. Moisés afirma aí dois atributos de Deus no livro de Deuteronômio. Vejamos então o capítulo 6, versículo 4, teologia do Antigo Testamento, teologia do Pentateuco, mais especificamente de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tema teológico presente, a identidade de Deus. Um indício da identidade de Deus é a sua genuinidade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único. Ele é o único verdadeiro. Ele é genuíno. Ainda Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Ele é poderoso, pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus não se corrompe. Deus é poderoso. Então nós vemos um atributo de Deus. Primeiro atributo de Deus. Deuteronômio 6,4. Ele é único e verdadeiro. Segundo atributo de Deus. Ele é poderoso. Deuteronômio 10, 17. Ele é misericordioso e fiel. Nós já vemos ele único e verdadeiro. Nós já vemos ele poderoso. Vejamos ele misericordioso e fiel. Deuteronômio capítulo 4, versículo 31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Ele é misericordioso e é fiel, ele não esquece. São atributos que fazem parte da identidade de Deus. Ele escolheu Israel para ser o seu povo. Então vejamos agora, nós vemos a identidade de Deus, vejamos a identidade do povo escolhido. Ele escolheu Israel para ser o seu povo. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Porque santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o teu povo próprio. De todos os povos
que sobre a terra há. Escolheu para ser um povo santo. Em Deuteronômio, aplica-se a Israel. No Novo Testamento, aplica-se à igreja. Ele escolheu Israel para ser um povo especial entre as nações e para ter um relacionamento com ele. Vejamos isso ainda em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 29. Estamos vendo aí temas teológicos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 13. Para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus confirmando que escolheu e que tem um relacionamento especial com o povo de Israel. Então, nós temos a identidade de Deus. Como é que Deus é? Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel. São atributos de Deus no livro de Deuteronômio. Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é misericordioso e é fiel. Essa é a identidade de Deus. E qual é a identidade do povo? A identidade do povo é a identidade de um povo escolhido por Deus para ser um povo especial entre as nações e para ter um relacionamento com ele. Terceiro tema em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 18, do 14 ao 22, Moisés profetiza sobre outro profeta. Um profeta falando de outro. O maior de todos os profetas, o Messias. Então, Deuteronômio capítulo 18, do 14 ao 22, a profecia de Moisés aponta para o Messias. Assim como Moisés, ele, o Messias, iria pregar, ele iria receber e pregar a revelação divina e conduzir o seu povo. Esse é o profeta. Cristo é o profeta profetizado por Moisés em Deuteronômio 18, capítulo 14 a 22. Vejamos isso no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 14. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O profeta que devia vir ao mundo. O profeta profetizado por Moisés em Deuteronômio 14 ao 22. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 14. Ainda no mesmo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta, e não um profeta, o profeta. Qual profeta? O profeta profetizado por Moisés. Então, terceiro tema, Deuteronômio, Jesus, o profeta profetizado por Moisés. Quarto tema, em Deuteronômio, esse é tido como principal tema, a necessidade de manter perfeitamente a lei mosaica e a impossibilidade de fazê-lo. Há uma necessidade de manter a lei de Moisés. Ela é uma lei de Deus, mas é impossível mantê-la. Necessidade, impossibilidade.
os sacrifícios infindáveis e necessários para a expiação dos pecados do povo. Por quê? Porque havia necessidade de manter a lei, mas havia uma impossibilidade de fazê-lo. Daí era necessário infindáveis sacrifícios de expiação, os quais continuamente transgrediram a lei, encontrariam seu cumprimento final de uma vez por todas no sacrifício de Cristo, segundo Hebreus capítulo 10, versículo 10. Leiamos Hebreus capítulo 10, versículo 10. No qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Repetindo, na qual vontade temos sido sacrificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Uma vez só. Não precisou mais do que uma vez. É um sacrifício completo. É o sacrifício perfeito, que é a solução para essa dicotomia, para esse bimônio, necessidade e impossibilidade. Necessidade de cumprimento, impossibilidade de cumprir. Finda-se no sacrifício último e perfeito de Cristo. Quinto tema no Deuteronômio: a escolha de Deus dos israelitas como seu povo especial prenuncia a escolha daqueles que virão em Cristo. Pois bem, então, Cristo escolhe, Deus escolhe o povo de Israel. É um prenúncio, aponta, prefigura a escolha da igreja, daqueles que virão a crer em Cristo. O tema, ele é presente em Deuteronômio, mas faz interessante nós vemos esse tema primeiro em Êxodo, tá? Êxodo capítulo 19. Depois nós veremos também em Deuteronômio, mas vejamos antes em Êxodo a escolha do povo de Israel, prefigurando a escolha da igreja. Vejamos isso, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Deus escolhe os israelitas.